E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação de Dragon Ball Kakume. Só que hoje não vou trazer apenas um capítulo, mas sim dois. E o motivo disso é o seguinte: o capítulo anterior, o 15, terminou no ápice, com a Shelai sendo morta e com o Broly explodindo de fúria e despertando todo o seu poder. E o capítulo 15 termina assim, só que o capítulo 16 começa de outra forma, onde basicamente aborda a história do Majin Buu no mundo Makai e do Hit lá com Frost. E basicamente é só isso. Então, para não trazer aqui um capítulo praticamente filler, eu decidi trazer dois capítulos, o 16 e o 17. Então eu vou passar rapidamente pela história aqui do Majin Buu e do Hit, para depois irmos para o que realmente interessa, a invasão do Amron ao planeta Sadala. Mas enfim, recado dado, para quem não viu os capítulos anteriores, vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então, vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E enquanto está rolando toda essa guerra em Sadala, vamos rapidamente para o mundo Makai, onde quem está preso lá é o Majin Buu, e ele foi para essa dimensão após comer o robô do Dr. Paparone. E ao chegar no mundo Makai, ele foi atacado por inúmeros demônios, porém os derrotou sem problema, transformando todo mundo em doce. E o Majin Buu está buscando uma forma de conseguir voltar para casa. E é nesse momento que chega até ele um demônio mais forte, chamado Treguna. E ele é o Arquiduque do mundo Makai. E ele foi até o Majin Buu a pedido do seu rei, que quer falar com ele. Mas o Majin Buu diz que não vai para lugar algum porque não conhece eles. Então Treguna fala que se ele for, o rei vai ajudá-lo a voltar para casa. E sem muitas opções, o Majin Buu acaba aceitando e vai conhecer o rei do mundo Makai. E ao chegarem até o palácio, o rei vai até ele e se apresenta como Igitos. E ele diz conhecer Majin Buu, já que ele foi uma criação de BBD há milhões de anos atrás. E ele conta que naquela época BBD foi até o mundo Makai oferecer seus serviços ao antigo rei Daburá. E ele afirmou que com o poder, magia e caos do mundo Makai ele conseguiria criar a criatura mais forte de todo o universo. E com o poder dessa criatura eles conseguiriam escapar do mundo Makai e dominar todo o mundo exterior. E o Daburá acabou aceitando e deu toda a condição para o BBD criar essa criatura. Só que após criar o Majin Buu, ele escapou sozinho com ele. E após o BBD fugir com o Majin Buu, muito tempo depois ele voltou diferente. No caso, quem voltou foi o Babidi, onde ele colocou uma marca no Daburá e o levou do mundo Makai. E naquela época o Ignis era o Arquiduque e depois se tornou o rei. E ele sabe da guerra multiversal que vai acontecer em 2 anos. E que nessa guerra ele vai precisar da ajuda do Majin Buu. E o Majin Buu diz que ajuda se ajudá-lo a voltar para casa. E nisso o rei Ignis vê uma excelente oportunidade. Isso porque o Majin Buu foi criado com a magia e caos do mundo Makai. E após milhões de anos, essa magia e caos se intensificou e aprimorou, ficando muito mais poderosa. Eles podem usar isso para aprimorar esse Majin Buu. Então a ideia do rei Ignis é deixar esse Majin Buu muito mais forte para quando começar a guerra. E após isso nós vamos para o Universo 6, Planeta Frost 586. E nesse planeta o Hit fala: finalmente está acordado. É isso que te custou por ter a audácia de enfrentar alguém muito mais forte que você. E o Frost fala: Eu só não esperava por isso que você arrancasse a minha perna. Fui reduzido a esse estado agora. Mas afinal, onde estamos? E o Hit fala: Você não reconhece? Esse é o planeta Frost 586. E o Frost responde: Porra, eu tenho mais de 1000 planetas, vou lembrar de um? É impossível. E o Hit fala: Esse planeta é especial. Você deixou ele ser atacado por organizações criminosas e depois veio até aqui e os salvou como se fosse herói. Mas na verdade foi tudo uma grande farsa. Essa organização criminosa que atacou o planeta eram seus cúmplices. Você fingiu o ataque para fingir seu herói salvá-los. E esse povo via você como grande salvador e que tinha uma dívida com você. E esse que era o seu plano. Você se aproveitou e começou a governar o planeta, pegando todo o recurso natural que havia nele. E após sugá-lo completamente, o abandonou,
na completa miséria. E esse povo nunca se esqueceu disso. E quando descobrirem que você está aqui, irão buscar a sua vingança. E em total desespero, Frost tenta atacar o Hit. Mas o Hit escapa sem problemas e fala: você ficou insistindo que eu treinasse você. Então agora prove o seu valor. Sobreviva aqui. Então eu pensarei no seu caso. Que os jogos comecem. E então Hit deixa o Frost solto pelo planeta para que sobreviva sozinho. E enquanto Frost vagava pela cidade, ele se depara com alguém que era muito parecido com o Hit. E lá no topo da montanha, o Hit estava observando tudo, até que uma mulher se aproxima e fala: então você finalmente voltou. E essa mulher também é muito parecida com Hit, ou seja, é da sua raça, e esse é o seu planeta. E ela fala: e você tem certeza que esse cara é capaz de fazer alguma coisa? E o Hit responde: ninguém tem certeza de nada, mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. E nesse momento o Frost fala: eu é que não vou ficar aqui, eles querem me matar, eu vou voar e vou fugir daqui agora. E ao tentar voar, escapar, ele é acertado pelo Hit, que fala: você acha que eu sou idiota? Eu estou lhe observando. E esse ataque foi no rim. O próximo é no coração. Sem trapaças. E enquanto isso, no universo 6, uma forte onda de energia se espalha por todo o universo, causando um grande tremor por onde passa. E a fonte dessa energia é simplesmente o Broly. E após a morte da Shelai, o Broly está descontrolado. O seu Ki atravessa o espaço em uma velocidade intensa, que atinge a todas as estrelas que estão no seu caminho. O seu sistema planetário se extingue, dando origem a uma supernova. Olhando para o céu, se vê várias explosões ao infinito. Todo o universo está em colapso. E vendo tudo isso acontecer, o rei Sadala fala: isso é inconcebível. Broly vai destruir todo o universo. Não podemos deixar isso acontecer. Fenel, pegue a garota e leve até o laboratório dos Tissufurudins. Talvez eles possam fazer alguma coisa. E aqui vai a minha ordem para todos. As transformações em Super Saiyajin estão liberadas. As usem! E assim a Fenel se transforma no Super Saiyajin e leva o corpo da Shelai e também o Lemon até o laboratório dos Tissufurudins. E enquanto isso, o Broly continua gritando e acumulando poder. E o Dolla fala: ué, não se mexe mais não? Virou uma estátua? E o Vegeta fala: seu idiota, você não sabe a merda que você fez! Mas o Amaron já mete uma corrente no ombro do Vegeta e fala: a sua luta é comigo, não se distraia. E nesse momento o Broly se mexe e tenta agarrar o Dolla, que fala: você não vai conseguir me pegar de forma tão primitiva assim, e abre um portal. E esse portal joga o Broly pra cima do Almirante Ruda, que é completamente espancado por ele. E ele só não foi morto porque o Almirante Leriak o salvou a tempo. E vendo essa situação, a Caulifla fala: mas que merda, o Broly perdeu o controle. Se continuar assim, ele vai acabar com tudo. E nesse caso, a única que pode pará-lo é você, Kale. Você que estava treinando para aprender a controlar o seu poder. Vai até lá e o ajude, o traga de volta. E a Kale fala: mas eu não posso deixar vocês sozinhos. E a Caulifla e Kiabe fala: não se preocupe, a gente dá conta. Vai lá salvar o Broly, que nós salvamos a Bulma. E vendo a destruição que o Broly está causando, o Dolla fala: o venerável herdeiro estava certo. Se Broly perder o controle, ele não sabe quem é aliado ou inimigo. Vai atacar todos. É uma bomba relógio muito boa de ser usado. E o rei Sadala escuta isso e fala: então você sabia desde o início. Esse era o seu plano. Despertar o Broly e causar destruição. Os meus homens estão morrendo por sua causa. Seu desgraçado, você é um verme.
eu vou acabar com você. E o Dolla fala: Você não é nada. Vou acabar contigo rapidamente. E assim o Dolla abre vários portais onde começam a sair lava vulcânica. E enquanto isso, os Saiyajins tentam parar o Broly, mas são todos massacrados. E contra o Rei Sadala, o Dolla cria uma redoma com lava vulcânica e fala: pra esse aí já era, virou churrasco. Porém, o Rei Sadala explode a redoma e fala: Idiota, eu já passei pelo inferno, esse calor pra mim não é nada. E agora eu vou lhe mostrar o verdadeiro poder do Rei dos Saiyajins. E nesse momento, o capítulo 17 Dragon Ball Kakume termina por aqui. Mas relaxa que a continuação vou trazer em breve, só aguardar, beleza? Então é isso. O que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!